Deixa eu... Eu vou colocar uma coisa aqui para vocês, presente meu para vocês. Ai, que bom. É. Vou só pegar um login e senha para depois copiar para todos. Eu não fiz isso ontem porque eu como tem 18 na turma e a gente ontem com 10, é possível que hoje chegue mais gente. Aqui, aliás, eu já fiz isso. Live técnicas. É isso aí. Então, vou aproveitar, vou te cadastrar aqui no meu site, onde eu vou apresentá-lo. Olha aqui, ó. Ó, aqui dentro tem várias... Boa noite, Ricardo, tudo bem? Isso, obrigado. Então, Boa noite, esse pessoal. site, tudo bem? Eu Tudo ótimo. estou apresentando aqui meu site porque tem muito material sobre negociação, sobre vários assuntos interessantes aqui para vocês, gratuitos. É um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos e como é que se diz? Sem apoio de ninguém. Eu resolvi fazer porque gosto mesmo do que eu faço e queria compartilhar com você, Bacana. todo o conhecimento acumulado aí. Então, tenho dentro do meu site, que é murilodias.com, sem o BR, tem uma área aberta, mas tem uma área fechada e essa área eu só dou para os meus alunos. Então, essa aqui é o Live Técnicas. Deixa eu cadastrar você, Marili Moreira. Olha, fala seu e-mail. É marili.moreira@gmail.com. Já estou nele aqui. Gmail.com. Eu vou te cadastrar aqui, eu vou te dar uma senha de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Nossa, será que eu 1, gravo? 2, 4, 5, 6. Nossa, tão difícil, né? Salvei. Então, eu vou entrar aqui, login e senha, nessa área de login. Boa noite, Juliane. Boa noite, Leandro. E aqui eu tenho para vocês condensado mais de 12 GB de material. Ixi, Né? Mais de 12 GB de material. Acha apostila, acha artigos, infográficos que eu desenhei, slides, um montão deles, e-book gratuito, todos eu compus, tudo material autoral, referências bibliográficas. Por exemplo, se você quiser estudar negociação, são todos PDFs abertos, tá? Eu coloquei organizado por assunto. Então, influência e persuasão, argumentação, né, negociação, tem vários aí, inclusive os últimos lançamentos. Tem todos organizados com a capinha, com tudo direitinho para você achar ali à vontade. Textos complementares, esse de técnicas de negociações, eu já mandei para vocês hoje. Lidando com pessoas difíceis. Tem uma de negociação com sim. chineses, poder do silêncio, negociações. Vários. Templates também, vários. Artigos de material extra, vários. Artigos de Harvard, todos. Na verdade, bom, o que eu construí é meu, é autoral, mas tem muita coisa que está disponível gratuitamente no site de Harvard, mas a questão é saber chegar lá, né? Sim. Aí, ainda não satisfeito, aqui onde tem material suplementar, você vai ser redirecionado para uma nuvem, porque essas hospedagens, elas não hospedam tudo, né? Esse hostnet não hospeda tudo. Então, eu coloquei alguns audiobooks e vídeos, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vídeo de treinamento de linguagem não verbal. Tem aqui, ó, mais de 1.000 livros de Kindle, um curso de leitura dinâmica para quem quiser, algumas explicações de aula aqui, e aqui, quando é prova, tem um quiz de preparação para a prova. Então, esse material, pessoal, ele é gratuito. Eu vou depois colocar nos grupos ali como é que faz para chegar. Aliás, vou botar até agora. E aí vocês podem entrar, utilizar à vontade. Geralmente eu deixo aberto por volta de uns 3 meses, assim, para que dê tempo de todo mundo baixar o que quiser, olhar o que quiser.
Aí aqui é Live Técnicas. Aqui mesmo, ó. Poft. Técnicas de negociação. Ah, não. Pô, eu botei Live Técnicas. Eu fiz errado, gente. Aqui é negociação e administração de conflito. ADM conflitos. Eu vou só mudar aqui, vai ser GICI 1, 2, 3, 4, 5, 6. GICI Live. Pronto. Eu vou fazer de novo, viu? Vou colocar você de novo lá. Joia. Porque, na verdade, eu dei um lápis aqui rápido e eu confundi. Ó, aqui 1. Opa. Aqui 2 já foi. Aí agora eu vou fazer aqui no site, rapidinho, só para criar o meu conteúdo aqui. Voltei. Eu estou com uns 4.000 alunos agora, mais ou menos, aqui. Mas, Negociação, administração de conflitos. Aqui, achei. Fundação Getúlio Vargas, curso, negociação. Aqui é o curso de gestão imobiliária. Ai, meu Deus, cadê? G. GICI. Eu vou ter que botar, eu vou botar corporativo porque eu não sei por que não está aí. Bom, deixa eu copiar teu e-mail que eu vou fazer tudo de novo. GICI _ live. Ok. Vídeo não, vídeo no site sim. Pronto. Está criado, salvei, agora eu vou lá de novo, sair daqui, entrar no login, GICI live. Marili Moreira. Vou ver. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, enviar, foi. Ué, o que houve aqui? Não foi. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. GICI live. Entendi aqui, por isso que não foi. Agora foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele Agora. está dizendo que existe um e-mail, acho que ele está entendendo o antigo ainda. Deixa Já eu só existe um ver. usuário cadastrado com este e-mail. Tá certo. Eu vou ter que ir lá na outra e apagar. Vou ver se ele aceita. Não, tem que ir lá na outra e apagar. Besteira que eu fiz. Técnica 2024, alunos, vamos lá. Marili Moreira, de fato. Ué, por que você não está aqui dentro? Esse aqui é o técnico, esse também não tem errado. Live técnicos, foi. Opa, foi. Paguei. Certo, agora sim. Vamos lá. Agora vai. Aí vai dar certo. Pronto. Pronto. Aí Boa. agora você está aqui. Está aqui, ó. Todo o material suplementar, tudo que tem aí. Tem um caminhão de coisas aí. Tá? De material para vocês. Isso aqui, pessoal, é gratuito. Vocês acreditam que outro dia algum aluno botou na avaliação? Isso pode ser gente mal amada, só pode. Botou na avaliação assim: o professor oferece um site paralelo que contém mais Gente, informações que o site da FGV. Assim, essa parte, a segunda parte, é verdade. Mas é porque eu estou condensando assunto da minha área. A FGV condensa todas as áreas. Então, dentro da minha área, realmente tem muito material suplementar e tal, mas não vai chegar a quantidade que tem aí. Só de eu artigo. falo que a falta de gratidão é o mal do mundo. Em Hoje, vez de agradecer, né? gente, se eles soubessem o trabalho que dá. Porque gente assim, que só virou juiz, tem uma geração de juízes aí, né, que condena todo mundo, já cancela, porque agora o termo é esse, né? Já cancela todo mundo em rede social e qualquer coisinha está se achando vítima. Esse é um problema grave, né, que a gente no futuro vai ter. Bom, a gente já está colhendo alguns resultados, a gente já está vendo
como as pessoas já estão intolerantes para negociar. Já trazendo para a aula de hoje, se uma pessoa... existem o que a gente vai ver na quarta aula nossa. Na quarta aula eu consegui confirmar um convidado de honra aqui para dar uma palhinha aqui com a gente, que é o incorporador, que é o Lucas Chacur. O Lucas, ele é de Juiz de Fora, ele é incorporador, ele está acostumado a lidar com imóveis de luxo. E a tese de doutorado dele foi interessante, porque lembra que a gente falou, hoje nós vamos ver uma coisa chamada negociação distributiva, mas como as pessoas percebem os interesses do outro diferentes. Então, no caso que eu estava dizendo aqui agora, meu interesse é ajudar os alunos. O interesse do aluno a gente não sabe. É uma frustração, sabe? Eu me lembro que quando eu era aluno, é que eu fiquei frustrado com a FGV, mas a gente sempre espera mais da instituição, logo no primeiro momento. Mas ontem eu estava me dando conta, antes de começar a aula, que o MBA me serviu como uma base tão boa que até hoje as coisas que eu aprendi há 25 anos, 23 anos atrás estão fresquinhas na minha mente. Porque a administração, ela avança, mas também não avança tão rapidamente. A tecnologia avança. Mas, por exemplo, o TQC, que é o Total Control, Total Quality Control, Kanban, Juran, Deming, toda essa parte de administração é dos anos 60, 70. Pirâmide de Maslow é antiga. Sabe, aquela pirâmide que eu mostrei ontem aqui da taxonomia de Bloom é de 1954. Então, assim, tem coisas que são tão boas que elas permanecem. E tem coisas que vão mudando com o tempo. Mas eu vi como foi importante o MBA para mim. Então, por isso que eu digo, a gente teve uma época aí que eu nem queria mais mostrar site nenhum, não queria fazer nada, porque ficava chato, né? Pô, eu dou um duro danado, eu pago hospedagem. Eu paguei para montar o site, não tive zero retorno. Isso aí é compartilhar conhecimento mesmo, certo? E algumas coisas que facilitam. Por exemplo, às vezes a pessoa quer me contratar, um RH, já está lá no currículo, essas coisas todas direto. Então, isso não me dá um trabalho, né, de eu ter que parar alguma coisa. Eu já digo a pessoa, ó, você quer buscar tal coisa? Está ali, assim, assado. Às vezes, meus alunos me Murilo, você tem alguma coisa sobre tal coisa? Vejo, clica no site ali, publicações, artigos, dá um Ctrl F aí, busca tal palavra. O cara, achei, pô, valeu, obrigado, sabe? Então, para nós, professores, isso aqui é um adianto. E para vocês, poxa, é um presente, sabe? De coração, isso é menor expectativa de retorno. É claro, quando uma pessoa coloca uma avaliação ruim no NPS, lá no final da turma, aquilo fica na conta do professor por 1 ano e meio. Prejudica o professor. Então, assim, a gente só pede que os alunos tenham responsabilidade, sabe? E se for fazer uma crítica, que seja construtiva. Há uns 15 anos atrás, teve um aluno que falou assim, professor, o seu slide poderia... porque, assim, a gente tinha feito uns cursos aí, eu fiz uns cursos de negociação e outros cursos de apresentação de slide, e à noite é melhor usar fundo escuro e de dia fundo claro. Mas à noite tem muito lugar que a persistência visual, a letra tem que ser grande e o fundo escuro. Eu fiz isso. Só que na hora de imprimir na apostila, que antigamente era tudo impresso, aí ficava assim, contrastante, ficava ruim. Aí o aluno falou assim, por que não pode ser a apostila mais clara? Perfeito. Aí pronto, resolvido. Tá vendo? Uma dica excelente, né? Que causou conforto a muita gente depois. Esse tipo de coisa que é bacana falar, né? Mas vamos lá. Hoje nós temos, então, já falando da programação de hoje, vamos aprender como preparar, planejar uma negociação e já colocar em prática. Aí eu vou ficar com vocês, né, porque antes de negociar hoje, e a partir de hoje, todos os dias, vocês vão me mandar algumas coisas que eu vou pedir, que são elementos de preparação, pode ser por escrito, pode ser pelo Zap, no Zap, né? E eu vou dar feedback em cima, eu vou gravar áudios em cima, né, para ficar mais ágil, mais rápido, para poder atender todo mundo quase que em paralelo,
certo? Nós temos um caso de negociação que tem um grau de diferença, né? Então, hoje vocês não vão ser os principais. E hoje vocês não vão lidar com algo que tem um valor intangível muito superior ao tangível. Não. Hoje nós vamos lidar com uma questão bem intangível, o que se quer, certo? Mas hoje a gente vai ver um caso que afeta bastante os interesses de negociação. Então, já partindo para a nossa aula, cadê? Ah, está aqui, ó. Nós ontem falamos de um fenômeno que ocorre nas negociações que chama-se a maldição do vencedor, que isso é importante que se conheça. Mesmo que não esteja na ementa, eu acho muito importante, porque tem um efeito prático. Afeta o processo decisório do negociador. E o processo decisório faz parte ali do processo de negociação. Então, no processo de negociação, é importante você saber que você não pode queimar a largada, aceitar a primeira oferta, tem sempre que negociar, tem sempre que puxar a negociação para você. Então, nesse trechinho de filme aqui do Estrada para a Perdição, em que o Tom Hanks está fugindo com o filho, é um filme antigo já, Tom Hanks está fugindo com o filho, eles estão fugindo da máfia, e eles tinham saído de um assalto a banco. Então, eles pararam no bar para tomar um café e discutir sobre a divisão do fruto do assalto a banco. Aí eu quero que vocês me digam aqui como além de não dar esse mau exemplo, né? Como esse garotinho deveria negociar com o pai dele, né? Ao invés do jeito que ele fez. Coffee? Thank you. Não está compartilhando, Murilo. Espera aí, vou já ver aqui o que houve. Foi agora? Foi. Deixa eu voltar aqui. Coffee? Thank you. So what brings you guys to the middle of nowhere? Bank robbers. We're just passing through. So when do I get my share of the money? Well, how much do you want? $200. Okay, deal. Opa! Could I have had more? You'll never know. Em inglês. Então, antes de eu falar mais sobre isso daqui, como é que esse garoto devia ter negociado com o pai dele? Qual seria uma abordagem para ele negociar com o pai dele? Devia ter sondado primeiro, né? Saber o tamanho do bolo, por exemplo? É. Mas vamos lá, tem uma forma que não precisa saber do tamanho do bolo. É. Negocie em percentual. É mais fácil. Ó, e aqui tem uma dica para vocês. É mais fácil negociar com números menores do que com números maiores. Então, tem um livro muito bom para vocês lerem aí, chamado Destronando o Rei. É a história da família Anheuser-Busch, da dona da Budweiser. E a negociação que foi feita com Jorge Paulo Lemann, que comprou a Budweiser no final, esqueci o ano qual foi. Mas a proposta foi a seguinte: ele virou, pegou o telefone, ligou para o seu Augusto Busch IV e falou o seguinte: eu proponho $50, 50
Não. As ações da Anheuser-Busch estavam valorizadas em $50 o lote na Bolsa de Nova York. Eu proponho comprar por 65. $65 por ação, por lote. Eles fecharam em 70. A gente falando assim de 50 para 70 parece pouca coisa, né? É um número razoavelmente pequeno. Mas essa diferença, esse spread equivaleu, na época, a $8 bilhões. O negócio foi fechado a $52 bilhões. Então, com esse dinheiro, a Disney comprou a Pixar por $4 bilhões em 2009. Não, comprou a Marvel no dia 31 de dezembro de 2009 por $4 bilhões. E comprou a Lucasfilm em 2012 por outros $4 bilhões. Olha como é que é. Assim, é mais fácil, então. Mas também tem uma coisa, se você quiser dificultar o acordo, sabe o que você faz? Bota números grandes. Se você quer dificultar o acordo, porque aqui vem o dilema do Homem-Aranha, famoso, né? Quanto mais, porque assim, essas coisas que vocês estão aprendendo aqui vão dar muito poder a vocês, de controlar muitas vezes a negociação mesmo. E com maior poder vem a maior responsabilidade, né? Já dizia Peter Parker, não é isso? Acho que nem foi a tia dele, a tia May. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Mas assim, a gente não deve, então, como técnica, aceitar a primeira oferta para evitar a maldição do vencedor. É maldição do vencedor porque a pessoa vence, sempre, mas nunca vai saber se poderia ter feito melhor, nunca vai saber se poderia ter feito uma coisa, feito uma melhor negociação. Muito bem. Ontem a gente viu que quanto mais virtual a negociação fica, menor a quantidade de informações, ou seja, quanto mais presencial a negociação é, né, maior a quantidade de informações. E aqui, agora eu vou apresentar para vocês, alguns modelos e perfis de negociadores de acordo com alguns parâmetros que a gente já conhece. Então, assim, esse modelo aqui é um modelo bem antigo. Tá? Vou apresentar 3 modelos que apresentam perfis de negociadores e perfis de negociação. Tá? Por exemplo, esse modelo aqui de 74, imagina um gráfico com 2 pessoas, eu e você. Tudo para mim, 0 para você. É um ganha-perde, porque eu ganho tudo e você não ganha nada. O seu Ralph Kilman, que aliás foi meu professor quando veio aqui em São Paulo, uns anos atrás, ele chamou isso aqui de competição e o perfil de competidor. Pessoa que age assim, tudo para mim, 0 para você, é um competidor. O oposto, quando eu cedo tudo para você, 0 para mim, ele chamou isso aqui de estratégia de acomodação e ele chamou o perfil disso aqui de acomodador. Então, acomodador é aquela pessoa que está mais preocupada, ela troca a lucratividade por participação de mercado. Quando você está começando, por exemplo, ninguém te conhece, você quer pegar cliente, está precisando desesperadamente de cliente, a gente cede. Às vezes até mais do que poderia, mas só para segurar a pessoa. Então, é essa a estratégia aqui. E o perfil é desse. Tem pessoas que, para não quererem brigar, acomodam, cedem na questão da disputa, para preservar o relacionamento, cedem na questão da disputa da substância negociada. Um pouquinho para cada um, é um famoso ganha-perde, é uma estratégia de compromisso, mas aqui, ó, em inglês, compromising é um acordo pequeno, sabe? É um acordo, tem um tom meio pejorativo nessa palavra, que compromising é uma coisa assim, que podia ser maior, mas não foi, sabe? Que também, o meio a meio, ganha-perde, nem é o 0-0, que é o desvio, né? E nem é, ou evitamento também, você vai encontrar em inglês, avoidance, estratégia de evitar. Esse aí não entra em negociação nenhuma. Você sabe que tem muito aluno que diz assim, professor, eu não gosto de negociar, porque eu não sei negociar, eu prefiro não negociar, eu chamo alguém para negociar. Pessoas com esse perfil são essas aqui, ó. Também nunca vão saber se vão ter sucesso, porque evitam, né? E finalmente, o famoso ganha-ganha, que vocês já ouviram falar em vários lugares aí,
ele chamou de cooperador o perfil e chamou de cooperação a estratégia. Só que aí, quando eu tive aula com ele, depois de ele ter criado esse modelo anos e anos e anos e anos, olha, isso foi em 2000 foi antes da pandemia, 2019, criou em 74, 2019, 50 anos depois de ele criar o modelo, praticamente, pouco, 45 anos depois de ele criar o modelo, ele veio aqui no Brasil, São Paulo, deu uma aula, e aí ele mandou a gente fazer o questionário dele, que eu botei lá no site, o questionário gabarito, para vocês verem qual é o perfil de vocês, tá? Que ele já chamou isso aqui de perfil, é a primeira resposta. Ele já não chama mais o perfil de negociador. Ele diz que é a tua estratégia de primeira resposta ao conflito. Como é que você reage ao conflito? Aí, ele falou assim, Murilo, faz aí como você pensa em casa. Deu isso aqui, ó. O meu em casa deu isso. Faz como tu é no trabalho. Deu isso aqui, ó. Em casa, eu prefiro ser feliz e ter razão. No trabalho, eu preciso ter razão do que ser feliz. Veja que coisa. Mas nessa época que eu tive aula com ele, eu estava me preparando lá para o doutorado, e eu percebi, e aí eu fui estudar mais detalhadamente essas questões, e tinha um consenso, existe um consenso desde 2014 para cá, que o perfil do negociador é secundário com relação ao ambiente que o negociador está. Isso tem uma técnica para a gente importantíssima. Está ruim a negociação, está enjambrada a negociação, está atolada a negociação, troca o lugar. Negocia com as pessoas em lugares apropriados. Por exemplo, é muito comum a pessoa estar trabalhando em baias, assim, aquelas que trabalham numa organização que tem muitas baias, sabe? A pessoa sair dali e não falar no ambiente de trabalho, mas saiu, vai para o corredor, fala, conversa. Você tira ela do ambiente, vai almoçar, jantar com ela, fala mais ainda, percebe? O ambiente interfere na nossa psique. O ambiente interfere, faz com que a gente fale mais ou menos, dependendo do lugar. Então, está a negociação andando mal, o que você faz? Pede uma pausa e aí você, vamos trocar, e muda o negócio, muda o lugar da negociação. Às vezes você está num lugar barulhento. Ó, duas coisas que já não funcionam para a negociação quando você for organizar ela. Lugares barulhentos e lugares escuros. Está provado. Inclusive, para lugar escuro, tem uma NBR 5413, que é de iluminância de interiores. Na NBR nossa aqui, é uma norma de engenharia que diz que um lugar pouco iluminado é inapropriado para negociar. Tem que ter pelo menos 1.200 a 1.500 lux. Como é que eu sei esse negócio de lux? Pega no celular, tem um luxímetro. Você baixa e ele usa a própria câmera e te diz qual é a iluminação do lugar que você está. Mas na prática é muito claro ou muito escuro. Mas é preferível mais claro do que mais escuro, tá? Para ficar uma regrinha para vocês aí. Muito bem. Então, se vocês quiserem saber qual é o perfil de resposta a conflito a vocês, basta fazer o questionário, está lá no meu site, mas TKI, Thomas Kilmann Instrument. Lá tem o questionário, são 30 perguntinhas, e lá tem um gabarito bem abaixo do questionário. Então, é facinho de você achar para você saber qual é o teu perfil, tá? Agora, existe uma forma de classificar negociações de acordo com o número de assuntos negociados. Tá? Foi uma classificação que o professor Howard Haifa, lá de Harvard, ele criou nos anos 80. Ele disse o seguinte, não importando quantas partes, se eu tenho um assunto sendo negociado, ele denominou isso de negociação distributiva, assunto nosso de hoje. Os assuntos nossos, eu esqueci de botar aquele slide, mas são negociação distributiva integrativa. Por que isso aqui é importante? Existe uma tensão, que está lá no nosso slide falando, tem uma tensão entre a negociação distributiva e integrativa, certo? Transformar a negociação distributiva vai ser uma missão de vocês na próxima aula, porque vocês vão ver que é o único jeito de você ter acordo num caso que vocês vão negociar, certo? Então, imagina, quando eu tenho duas ou mais partes, um assunto, muitos assuntos, eu tenho uma negociação integrativa. Então, ele simplesmente denominou isso. Tá?
Por exemplo, a maior técnica nossa, e no final da aula eu vou mostrar as técnicas que a gente já aprendeu, principalmente na aula de hoje, que é quando a gente está discutindo isso. Sair daqui, ó, negociação distributiva, partir para uma negociação integrativa, talvez seja a melhor técnica de criação de consenso que vocês podem ver. E a gente vai executar ela hoje, tá? Esse trechinho... não, antes disso. Então, tem um outro modelo de classificação de negociação que leva em consideração não só os assuntos, mas também um assunto ou vários assuntos, mas também a quantidade de partes negociando. Sabe? O que acontece? Se você... Imagina você negociar com 2 pessoas. Agora, imagina você negociar com 300 pessoas. Eu tenho um aluno da outra turma que começou essa semana, né? E ele é negociador do contencioso de massa. Quando tem 200 mil processos, tal, eles pegaram a firma de advocacia dele, a empresa, o escritório dele pegou um processo que tem 300 partes para negociar. Aí, Murilo, como é que eu faço? Cara, reduz para um comitê o menor possível. Imagina, 300 partes legítimas para negociar. É impossível. Ou então você vai ter que fazer igual ao Congresso, né? Tem regras muito específicas para participação. As pessoas não podem falar em cima da outra. Você tem que ter um presidente da mesa que sempre corta o microfone de alguém, né? Não está falando demais. Cada um tem que falar com a... São 521 deputados. Imagina se todo mundo resolvesse falar ao mesmo tempo. Então, esse modelo, chamado os 4 tipos de negociação, foi publicado no British Journal of Education. Ele diz exatamente isso. A negociação tipo 1, eu tenho 2 partes de um assunto. Foi negociação de ontem. Tipo 2, 2 partes, vários assuntos. É o que nós vamos ter hoje. Tipo 3, várias partes, um assunto. Tipo 4, várias partes, vários assuntos que nós vamos ter ao longo do curso. Então, interessante isso, né? Porque tem modelo que só se preocupa com a quantidade de assuntos. E tem modelo que só se preocupa, além da quantidade de assuntos, a quantidade de partes negociando. Muito bem. Nesse trechinho de filme aqui, do Leonard e o Sheldon, do Big Bang Theory, comprando a espada do Game of Thrones, me digam se essa negociação é distributiva ou integrativa. It's from Game of Thrones. What do you think? I don't know. If we're going to start a fantasy sword collection, and I've long thought we should, is this really the sword to start with? What did you have in mind? Well, off the top of my head, I'd have to go with Excalibur. It gives you the right to rule England. It would be a replica of a movie prop. Fair enough. Would give you the right to rule a replica of England. Well, they don't have an Excalibur here, so what do you want to do? Tough decision. There's no weaponry from Lord of the Rings forged in a Chinese sweatshop. Just Bilbo Baggins' sword over there. 2 grown men with a hobbit's dagger. Wouldn't we look silly? Okay, let's go for it. Oh, I see you guys have found my little treasure. Yeah, it's okay, I guess. It's okay, it's magnificent. What do you want for it? Well, it's hard to put a price on something that's a copy of something that was on paid cable. For my friends, let's say 250. Oh, that's pretty steep. Well, it's a limited edition. They only made 8,000 of these bad boys. It's only 8,000. We're wasting precious time. Buy it. Hang on. Can you do any better? Are you kidding? I'm already giving you the friends and family discount. Oh, did you hear that? We're getting the friends and family discount. We are honored, and we will take it. Slow down. 200. What are you doing? 250's already the discounted price. Will you shut up? Tell you what, I'll go 235. Nope, maybe another time. Okay, 225, my final offer. Oh, take it, take it. 200. Man, you're killing me. Killing you, I can't breathe. 210, and I'm losing money. Oh, no, we can't let him lose money, Leonard. I'm so sorry.
The 210 and you throw in the Iron Man helmet. Are you crazy? That helmet's signed by Robert Downey Jr. So? Okay, if you're gonna question the importance of an actor's signature on a plastic helmet from a movie based on a comic book, then all of our lives have no meaning. Okay, fine. Just the sword, 210. Thank you. I can eat meat this week. See that? I just saved us $40. I've long said what you lack in academic knowledge, you make up for in street smarts. You want Então, essa negociação é distributiva ou integrativa? O que vocês acham? Distributiva é um item, integrativa é mais de um item. Distributiva, no caso? Mais de um item. Até um certo ponto, Ricardo. Quando ele insere aquele capacete do Homem de Ferro, ele vira integrativo, depois ele tira de novo, aí volta distributivo de novo. Isso aqui mostra que as negociações podem ser intercambiáveis. Você pode inserir itens, tirar itens, botar o que você quiser, tirar o que você quiser, né? Para fortalecer, para fazer a negociação. Gente, eu tive acesso, para quem acompanha futebol aí, eu tive acesso, aliás, eu não, foi amplamente noticiado na imprensa, o contrato do jogador do Corinthians chamado Memphis Depay, um holandês. Quem acompanha futebol? Um holandês. E o salário mensal dele é de 3 milhões de reais. No Corinthians, tá? É o centroavante craque do Corinthians. 3 milhões de reais. Mas ele não pediu só isso, não. Ele pediu 2 casas de alto luxo. Olha só. O aluguel vigente durante o contrato, 2 casas de alto luxo, com carro blindado para ele e para o assessor, 24 passagens aéreas de primeira classe. Veja, a gente pensa que o cara está negociando salário e ele está inserindo vários itens que não são de baixo custo, porque esse salário dele deve bater uns 10 milhões por mês, né? Imagina uma casa de alto padrão, um aluguel de uma casa de alto padrão num bairro nobre em São Paulo. Lá para o lado da Augusta, né? Lá para aqueles lados Morumbi, que são caros para caramba. Imagina somar isso tudo. Carro blindado, um motorista, lógico, né? Para ele e para o assessor. Fora um monte de outras coisas, de outras vantagens, né? Os voos são todos charter, voo fretado, ele não quer ir voo primeira classe, né? Preferencialmente charter. Se não, se for de carreira, tem que ser aquele executivo plus lá, aquele que fica sozinho lá no avião. 24 passagens. É complicado, né, cara? Como é que você vai negociar com tanta coisa inserida, né? Ah, muito bem, vamos lá. Aí só mostra o que é uma negociação distributiva, que é um item só, tipo a de ontem, e a integrativa, que é a de hoje, que vocês vão negociar vários itens, né, para a contratação de uma cantora sertaneja com show de virada de ano. Muito bem. O pessoal lá de Harvard também classifica as negociações e atribui perfis de negociadores. É interessante porque, além de ser uma negociação chamada colaborativa, eu digo que a pessoa que negocia colaborativamente tem um perfil colaborativo. E um perfil competitivo, também chamada negociação baseada em posições. Aqui eu tenho as características são amizade, aqui tenho adversário, objetivo acordo, o objetivo do outro lado é vitória, faz-se, exigem-se concessões, confia e desconfia dos outros. Esse aqui é o padrão que você pode adotar para dizer para você, não, essa negociação é cooperativa. Confiou? Trate-a como cooperativa. Não confiou? Trate-a como competitiva, que você vai bem. Muda de posição. Agora, se você olhar com perfil, é bem isso. Perfil competitivo, você acha que ele confia em alguém? Perfil competitivo não confia em ninguém. Muda de posição, fica na sua posição. Olha, esses dias, né, eu vi uma negociação na FGV de curso com um militar. E o militar era um major e eu só participei da negociação. O militar enviou para a gente uma negociação integrativa, 16 pontos que ele gostaria de ver no curso. No curso da FGV. Eu participei, né? E aí
Eu, quando olhei os pontos, eu vi que uns 5 ou 6 dariam para cumprir. Mas o que ele estava querendo, na verdade, não era um curso. Ele estava querendo comprar todo o nosso material, né, com valor desse tamanhozinho, e aí ele poder replicar para o Exército todas aquelas informações. Ok, muito bem. Só que, do lado de cá, se a proposta for diferente do que a gente oferece, a gente não faz. É bem assim. Aí, eu estava na negociação, estava participando, junto com outros colegas, expliquei tudo direitinho. Aí a pessoa virou, né, do outro lado e repetiu simplesmente tudo aquilo que já tinha falado antes. Então, mostra uma posição competitiva. Se a pessoa é um monolito, se a pessoa fica na posição e não arreda pé para nada. Percebe? Então, a gente tem que saber com quem está lidando, porque a gente já viu que a negociação ia ser competitiva. Provavelmente, não depende de mim nem nada, mas provavelmente não vai ter um acordo. Ou a outra parte aceita, né? Porque aí a competição tem isso, né? Tem um impasse. Esse aqui estava exigindo concessões. Enquanto um faz proposta, o outro faz ameaças, abre o jogo, esconde o jogo, aceita perdas, exige ganhos, porque era o que estava querendo, um ganho unilateral. Insiste no acordo, insiste sempre no seu lado da negociação, cede a pressão, aplica a pressão. Então, gente, aqui para a gente tem uma observação importante que eu vejo como técnica, tá? Que é a seguinte: quando a negociação for colaborativa, o que acontece se for competitivo? Vou destruir o clima organizacional, vou destruir a negociação, a amizade. O que acontece numa negociação competitiva se eu entrar cooperativo? Vou ser feito de bobo, viu? Júlia, presta atenção, hein, Júlia? Porque, assim, sabe o que acontece muitas vezes quando a gente é muito novinho? Assim, eu digo porque todo mundo já passou por isso, tá? Todo mundo já passou por isso. A gente eu não digo um inocente, mas a gente não tem tanta maldade assim, porque a gente está começando a interagir, está no mercado, está entrando, a gente acredita muito nas pessoas, porque as nossas origens, a gente veio de família que cumpria a palavra, dizia, fazia, sabe? A gente veio habituado a passar muito tempo confiando. Então, quem sai da família, sai de casa, eu digo isso porque com 25 anos foi a idade que eu saí de casa, né, para ir trabalhar em outro município. E a gente é mais crédulo, a gente vai acreditando, a gente acredita mais em tudo. A gente está meio entre o Papai Noel existe e não existe. É verdade ou não é, Ricardo, Marili, Juliane? O que vai acontecer? A gente vai vendo que nem todo mundo é colaborativo. Pelo contrário, são competitivos e muitas vezes abusam da competição quando cai para o lado da mentira, da falsidade, sabe? Por quê? Porque os interesses do outro lado são muito desejáveis. Então, quando a pessoa tem um interesse muito grande, quer alguma coisa a todo custo, esse a todo custo, inclusive, passa pela amizade. É ou não é verdade, gente? Então, assim, a gente tem que se precaver nas negociações contra a competição. Se você puder escolher, escolha sempre pessoas colaborativas, mas saiba que a vida, como dizia lá um stand-up que eu já vi, é uma caixinha de surpresas. Joseph Kleber, vocês já viram? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. É bem isso, tá? Não custa nada a gente observar o ambiente que a gente está. Então, a técnica para você, Júlio, o que é? Observe o ambiente que você está. Se você sentir qualquer desconforto, aquilo não é para você, sai fora. Faz igual Jesus ensinou lá na Bíblia. Limpe os pés, limpe a poeira dos pés e não olhe para trás. Senão vai virar estátua de pedra. E quando a negociação for cooperativa, você vai sentir isso. Com a experiência, a gente aprende a sentir o que tem de cooperação, o que tem de competição. Aí fica a dica para você. Tá? Vamos lá. E nesse trechinho de filme, que é uma negociação bem parecida com aquela que nós vimos ontem, do domínio,
que tem um elemento altamente intangível perto da sua tangibilidade. Quem compraria um alto-falante que a única coisa que fez foi ter colocado, anunciado um jogador de beisebol famoso, né, num estádio que foi demolido? Se eu chego com isso lá em casa, minha mulher fala, ou entra você ou entra esse trambolho aí. É bem assim, olha só. O que temos aí? Isso provavelmente é uma coisa que nunca viu Eu já antes. vi um alto-falante antes. Eu decidi vir à loja de penhores hoje para vender meu alto-falante do estádio de Ebbets. Eu estou tentando vender porque realmente não combina mais com a minha sala de coleções de beisebol. Eu espero conseguir pelo menos 500, 600 dólares, mas não vou sair por aquela porta com menos de 600. Isso vem do estádio do Ebbets de Nova York. Legal. Quando foi demolido, eu pude comprá-lo. Tem algum papel dizendo que ele é verdadeiro? Tenho. Eu tenho um certificado e uma listagem do leilão. Tá bom. Ebbets Field é um baita estádio histórico. E você tem fotos? Tenho sim. Pai, já foi ao estádio de Ebbets? Não, eu nunca fui lá, filho. Mas era um baita estádio. Tinha campeonatos mundiais lá contra os Yankees, certo? É. O estádio de Ebbets era a casa dos Brooklyn Dodgers e foi lá que Jackie Robinson se tornou o primeiro jogador negro na liga principal. Mas quando demoliram, não salvaram muita coisa. E esse estádio era considerado um templo. Então esse alto-falante é uma peça rara. Eles não fazem mais megafones como esses, e existe um motivo. Antigamente tinham problemas com ímãs. Eles não tinham os tipos de ímãs que temos agora. Eles tinham que fazer desse jeito, porque tinham que projetá-los em diferentes partes do campo. Porque se fizessem com a forma normal, você não conseguiria ouvir. E eu acho que está em bom estado. É um megafone, não tem nada de especial nele. Isso é feito de metal. O que realmente o torna especial é que Jack Robinson foi anunciado por esse alto-falante. É. O megafone também funciona. Nós ligávamos ele num amplificador. Pessoas que cresceram torcendo pelos Brooklyn Dodgers morreriam para ter uma coisa dessas. Não é algo que valha uma grande quantia de dinheiro, mas eu posso pagar um preço justo e tem mercado para isso. Então, o que quer fazer com isso? Eu quero vender. Tá legal? E quanto espera receber? Espero uns 500 dólares. Eu estava pensando mais em 200. Que tal 400? Eu te dou 300. 375. Por que não para de discutir? Eu dou 350 e eu fico com esse negócio. Tá bom, então 350. Legal. Aceito. Trato feito. Eles baixaram para 200 dólares. Não eu mesmo levar isso por 200 dólares. Eu sabia que podia pedir mais dinheiro. Estou saindo agora com 350 dólares. Eu vou fazer uma boa refeição. Não é nada, vai torrar tudo no cassino. Mas essa negociação, ela é de um item só, né? Distributiva, então. Um itemzinho só. Beleza. Se vocês olharem bem, também, para ajudar a entender melhor o que é uma negociação competitiva, quando eu tenho pouco recurso sendo negociado, ou escassez de recursos, isso favorece a competição. Farinha pouca... Espera aí, rapidinho. É que eu estou com uma aluna aqui com um trabalho para entregar. E vai ser vocês no futuro. Futuro bem próximo, vão ser vocês aqui. Professor, e aí? Como é que o senhor dá uma olhada no meu trabalho antes? Dou. Aí vou lá olhar, aí fui lá mostrar aqui o que estava faltando. E estava faltando a ZOPA, Zona de Possível Acordo. Quando vocês forem escrever o caso, vocês vão colocar um intervalo numérico, tá? Que é o resultado de uma negociação distributiva, mas isso é importante. Importante para a gente, para mapeamento. Vocês vão saber já o que é isso. É o próximo slide. Então, a negociação competitiva ela tem essas características. Quando eu tenho pouco recurso, escassez de recurso, quando ninguém confia em ninguém, quando tem benefício próprio na perda do outro, quando a cooperação de longo prazo não é importante, ou então quando as partes possuem poder de prejudicar outras, no caso de um impasse. Então, a negociação ela pode se transformar, né? Pode se tornar competitivo, extremamente competitivo. E, aliás, o livro que diz isso é um livraço mesmo, um livraço por 2 motivos, né? Olha a espessura do bichinho. Esse Moore aí, esse camarada aqui, ó, professor lá em Harvard, Christopher Moore.
Ele tem um livro chamado Mediation Process. E ele tem umas coisas muito legais. A ideia dele é resolver conflitos. Então, ele tem umas coisas muito legais para a solução de conflitos. E, assim, é uma pena que nunca traduziram para o português. Não sei porquê, mas nunca traduziram. Seria um baita de um ativo para a gente. Olha o que é a zona de possível acordo. Um fala um preço, outro fala o preço, né? Isso aqui é verbalizado, comprador, vendedor, né? Mas o que ninguém fala é o chamado preço de reserva, que é isso aqui, ó. Alguém falou que tinha 5.000? Alguém falou que tinha 120? Ninguém entrega isso, né? A gente nunca entrega os nossos limites. Mas é importante que você, que sabe que o teu é esse, nunca vá com isso aqui na cabeça. Vá, sim, com esse intervalo daqui até aqui para poder negociar. Percebe? É importante você nunca ir para uma negociação com valor fixo. Tanto é que no exercício agora eu vou perguntar, você pode até me mandar, não entender, mas vai me responder, eu vou ver tudo isso com vocês. Então, assim, não se preocupem em decorar, não, porque na hora que chegar agora, daqui a pouco, fazer o exercício, vocês vão pegar bem o que é, tá? Bom, o pessoal lá de Harvard também disse o seguinte, né? Que tudo que a gente anuncia, tudo que é visível na negociação, chama-se de posições. Então, os preços que vocês colocaram ontem à noite são posições. E aqueles interesses que estão abaixo da linha d'água ali, aquilo que não se verbaliza, eles chamam de interesses, certo? Eu coloquei um sol desse lado porque tem posições que eu sei que eu quero, mas também tem uma parte que eu não sei que eu quero. Tem interesse que eu desejo, mas tem uma parte que eu não sei que desejo, sabe? Então, isso é importante. Eu sempre digo, aliás, eu escutei um professor meu me ensinou uma vez, se você quer ser algo que poucos são, faça algo que poucos fazem. Se você quer ser o que ninguém é, faça o que ninguém faz. Então, não sei se vocês já leram o livro, mas eu recomendo pelo menos o primeiro capítulo dele. Chama-se Estratégia do Oceano Azul. Já ouviram falar? Então, Juliane, o Estratégia do Oceano Azul é um livro que ele compara o circo, ele chama de Oceano Vermelho a mesmice. O circo como era antigamente, picadeiro, animal, né? Sujeira, aquelas arquibancadas de madeira, lona, com a evolução do circo, que seria o Cirque du Soleil, que é um espetáculo bem mais caro, né? É a mesma coisa, só que modificado. Então, hoje, sabe, se você está encurralado, está no mercado, muitas vezes você trabalha com commodity, a gente trabalha com um metro quadrado, né, as nossas estimativas estão sempre o metro quadrado da região, capricha no serviço. Viu, Juliane? Eu me lembrei de você hoje, que eu tenho um aluno lá de BH, que ele é arquiteto também. Eu estava falando com ele já de muitos anos. E ele é o arquiteto mais caro de BH. E ele usa isso como branding dele, sabe? E sabe o que ele diz? Por quê? Tá bem? Quando chega essas maluquices aqui, domingo de noite, tem um negócio para entregar 30 horas, de missão Jack Bauer, 24 horas, ele mexe o mundo e entrega. Aí também ele cobra o preço que ele quer. Mas também quem é que vai para ele? Só quem está desesperado, né? Ou então quem tem dinheiro, quem quer e quer rápido. Porque hoje, viu, seu Jeremias, nossa ansiedade faz com que a gente queira tudo para ontem. É por isso que eu quero muito aprender essas negociações, professor, porque eu também quero vender o metro quadrado mais caro da cidade, mas é difícil, porque chega na hora, eles vêm comparar, pode ter o produto melhor, mais bonito, eles chegam, mas o outro custa menos e não sei o quê, e é difícil. Eu falo boa sorte. E você está numa região que você tem que negociar com os gringos, né? Que são os piores para negociar, tal de italiano. Eu sou gringa, não fala mal, professor. Mas eu também sou. Mas eu também. Então é tu que é difícil, né?
Porque o povo aí... tem FGV aí na Depende. Serra, onde? Tem a Caxias ACEM. tem, né? Em Caxias, tem em Caxias. E assim, a primeira vez que eu fui lá, o pessoal reclamava muito, né? Que, para negociar com os gringos. Eu falei, pô, mas eu sou descendente italiano também, eu sei exatamente o que é isso, sei como é que é, né? Mas aquela questão, eu uso uma técnica, viu, Juliana, nessas situações, que eu acho que vale para você. Bom, às vezes a gente dá boa sorte, porque a pessoa vai quebrar a cara e vai voltar. Já aconteceu com um cliente meu, que ele veio com uma copiadora comprada em São Paulo, ele foi de carro até lá, gastou uma fortuna, podia ter arrebentado todinho o carro, máquina, tudo, porque a minha estava mais cara. Ele foi lá em São Paulo, comprou mais barato, botou no carro e trouxe. Quando chegou em casa, a máquina estava com a lâmpada, a máquina copiadora, estava com a lâmpada do scanner quebrada. Aí ele veio para mim. Aí eu falei assim, sinto muito, eu não dou garantia, isso aqui não é igual carro não, isso aqui não é concessionária, né? Não é uma rede autorizada, não é. Você comprou lá, agora você vai ter que voltar lá e trocar. Quanto é que custa? Bom, a lâmpada aqui custa 1/10 do valor da máquina. Tá vendo por que é caro? Tem gente que só aprende assim, esse é um. Agora, dá um outro exemplo. Teve uma advogada da ASP, Associação de Advogados de São Paulo, que ela veio com um problema cuja técnica é bem parecida com o que falaram aqui ontem. Quando a pessoa, acho que foi o Leandro que falou, precisa colocar em perspectiva. Por exemplo, aconteceu, você sabe aquela fábrica Pullman? Vou até tirar um pouco o slide aqui para contar essa história para vocês, importante. Não tem aquela Pullman de panificadora? Pois bem, há uns anos atrás, eles compraram um equipamento de $1 milhão na Alemanha, feito sob medida, para panificação mesmo, é máquina industrial. Aí, aconteceu de quebrar uma peça e cair no colo da advogada, porque é assim, o pessoal da área técnica não resolve, passa logo para o jurídico. Deixa o jurídico entrar em contato. Aí a minha aluna, que é o jurídico, falou assim, pô, professor, o que eu faço? Aí veio contar a história para mim, ela estava nervosa, estava agitada em aula. O que está havendo? A Beatriz, o que está havendo? O que ela está vendo é o seguinte, eu fui acionar o pessoal na Alemanha, porque o equipamento estava quebrado, e eu ia acionar a garantia. E aí, o alemão virou para mim o seguinte, pô, vocês de novo, eu já não disse para você que você tem que pagar $10 mil e mais a passagem de hospedagem do nosso técnico, porque esse defeito ele não tem como ser provocado, que não seja por mau uso, má utilização por parte do usuário. Quer dizer, aí ela já chegou vendida lá. Aí, olha só, o tal gerente, na verdade, isso aí era para setembro para outubro, que é o período que as empresas estão organizando o seu orçamento para o ano seguinte. Sabe o que o malandro queria fazer? Ele queria tirar do centro de custo dele aquela despesa, que ele sabia que ia ter, não ia morrer nela, estava ganhando tempo com o jurídico, para ver se fecha o projeto dele, aquilo aí cai no ano seguinte. Percebe a jogada? A jogada de centro de custo, empurrada aqui, empurrada ali. O que estava fazendo? Aí, ela, Murilo, o que eu faço? Porque o gerente não está deixando eu ter acesso ao diretor. Ele está toda hora inventando alguma coisa para eu não conversar com o diretor. Eu falei, cara, isso aqui para mim, o que define a história é o mês. Nós estamos em setembro, então pode ter certeza que tem por aí. O que você vai fazer? Agora sim, você vai ter que fazer um ofício direto à direção nesses termos. Eu falei para ela, olha, eu pedi para ela ligar no intervalo para a área técnica para saber quanto tempo estava parado o equipamento. 15 dias. Qual seria o faturamento do equipamento para 15 dias? Aí daria em torno de $150 mil. Então, a cada dia que ficasse parado, era uma coisa de $10 mil. É uma coisa assim. Gente, $10 mil seria um dia de serviço. A empresa, então, perdeu $140 mil com 15 dias de atraso. Entendeu como é que é? Sabe o que aconteceu depois? Porque era um curso uma vez por semana em São Paulo,
durante várias semanas. Eu sei que no final do curso o cara tinha sido demitido. Não virou, não emplacou o ano seguinte. Porque ele estava escondendo a informação da empresa e estava gerando um prejuízo maior. Isso é mundo real. E aí empurra, é a área técnica, empurra para o jurídico para ver se o jurídico resolve. Na verdade, é só para ganhar tempo. Mas qual foi o técnico utilizado aqui? Eu botei o 10 mil em cima do macro, que é 150, exatamente o que o Leandro falou ontem. Então, viu, Juliane? Teve uma vez, uso outra técnica também, tá parecida com essa. Um multímetro digital, que é usado para medir rede, essas coisas, no camelô, o Xing Ling custa R$40. Um Minipa bonzão mesmo custa 300. Esse Xing Ling, ele dura 6 meses. Abre o bico. Na rua, usando todo dia, 6 meses. Em um ano, você gasta R$80. Eu tenho um Minipa que tem 20 anos. Ele custou R$300. Não, já fazendo 30 anos. Nossa, tô velho, hein? 30 anos, o bicho funciona. Brasileiro, top. Na verdade, ele me custou bem mais barato do que o outro, percebe? Então, se eu uso 80 anos, R$80 por um ano, 30 anos daria R$2.400. É importante que você faça essa conta na frente do teu cliente. Veja qual é o prejuízo que ele vai ter real. As pessoas não têm noção do prejuízo. Não têm noção do prejuízo. Sabe? Infelizmente, isso no mercado acontece muito, existem más práticas. Pessoas estão querendo ganhar, pessoas que estão precisando muito do lado da venda, e aí acontece de tudo. A gente tem que estar sempre preparado para todo tipo de negociação, certo? Então, essa daí, eu contei 2 casos, mas que enquadram perfeitamente na técnica a ser utilizada. Muito bem. E o lado colaborativo da negociação? Bom, quando uma pessoa tem uma coisa e o outro tem outra, e uma pessoa quer alguma coisa que o outro tem para oferecer, então isso, o interesse interdependente, isso ajuda a negociação a ser colaborativa. Quando a negociação, a continuidade da relação entre as partes é importante, então isso ajuda a ter uma negociação mais colaborativa. Quando as partes já brigaram, viu que não deu certo, vamos partir daqui para frente bem, isso ajuda a ter uma negociação colaborativa. E quando existem alguns princípios, padrão de direitos humanos, por exemplo, que as partes são obrigadas a respeitar, ou alguma legislação que faça com que as pessoas tenham que negociar em função dela, isso ajuda as partes a negociar de forma colaborativa. Agora, deixa eu contar uma historinha, porque daí já vamos para o nosso intervalo. Tem um filmezinho para eu passar aqui, tem 2 elementos para a gente mostrar aqui rapidinho. Depois dessa história, aí a gente vai para o nosso intervalinho. Quando voltarmos, aí eu vou preparar vocês para a dinâmica. Tá? Vamos lá. Um pai tinha 2 filhos em casa, uma menina de 13 e um menino de 11. Naquela casa, naquele momento, só tinha uma laranja. Aí, uma das crianças quis, eu quero. Aí, o que acontece com a outra na mesma hora? Também quero. Aí começa a briga, né? Aí começa a briga um outro. Esse pai zero paciência, pegou, cortou a laranja no meio e deu metade para cada um. Acabar com a briga. Mas eu vou dizer que ele resolveu metade do problema. Sabe por quê? Porque ele foi olhar o que cada criança fez com a sua laranja. O menino, gelo, água e açúcar, estava querendo tomar um suco. A menina estava tirando a casca da laranja, porque no dia seguinte tinha aniversário da avó, e ela queria fazer um doce com a casca. Se tivessem conversado, um ficava com todo o suco, outro ficava com toda a casca, correto? Quando a gente fala de posições, ambas as crianças queriam o quê? A laranja. Qual era o interesse do menino? Não era suco? Qual é o interesse da menina? A casca. Agradar a avó. Os interesses são de 3 naturezas. São materiais. Eles podem ser relacionados a tempo. Tempo é considerado interesse material. Terra, dinheiro, recurso físico.
mas eles podem ser psicológicos, como satisfação, justiça, consideração. E é aqui que vocês trabalham, sabe, para mostrar a casa dos sonhos. Você não vende uma casa, você vende um sonho. Você não vende um apartamento, você vende um lar. Entende? Então, o difícil é quando você realmente tem que vender alguma coisa que não tem atrativo nenhum. Mas as pessoas vão porque é o que podem fazer. Nem toda negociação a gente consegue ganhar, ser feliz, fazer os outros felizes também. Porque, olha, se tem um segredo para você ter clientela para 10, 15, 20 anos, é você ser correto, justo, né? E você entender o outro lado. Mesmo que o cliente não entenda o seu. Pelo menos você fez a tua parte, para dormir sossegado, tranquilo. Fez a tua parte. Mas vai passar por isso. Todo negociador é meio psicólogo. Tem que entender o problema do outro, tem que ouvir, tem que aceitar. Né? E o interesse é processual. Por exemplo, ontem eu contei daquele da casa do seu Frederiksen, que é uma casa pequenininha, espremido entre 2 supermercados, e o dono querendo comprar a casa dele para fazer mais uma extensão lá do depósito, sei lá, o que ele queria lá para os negócios dele. O interesse psicológico dele era maior. O apego por causa das gerações que a família dele tinha morado lá. E isso entra na negociação muito forte. Né? As pessoas têm muito apego àquilo que efetivamente elas querem. Juliane, por exemplo, trabalha muito com sonho, né? Porque você monta a casa dos sonhos. Aí se empolga. Você deixa os seus clientes todos empolgados. E eu vou dizer uma coisa, que é uma técnica para quando vocês estiverem negociando pelo telefone. Olha, 55% da nossa comunicação ela é não verbal. 38% é o timbre de voz. E só 7% que é o canal de voz. Só 7%. Então, já reparou quando você pega o telefone e liga, você está cansado, o outro lado sabe assim, nossa, mas está com a voz, hein? Está acabado, hein? Está cansado. Não é verdade isso? Sabe qual é a técnica? Quando for atender o telefone, é importante e tal, fale sorrindo. O outro lado não vai saber, mas vai gostar de você. Fale sorrindo. Muito poderoso isso. Então, esses são os 3 tipos de interesses: material, psicológico, processual. E o exercício ele vai dar uma boa ilustrada nisso que a gente vai fazer. Muito bem. Nosso último elemento, 2 últimos elementos de planejamento e que caem no trabalho e que nós vamos ensaiar exaustivamente aqui nos nossos exercícios, são esses 2 aí, alternativas e opções. Diga, Marili. Não, voltando no vender o projeto, né? A gente nunca consegue, porque a gente, quando o cliente chega e quer te fazer uma casa, por exemplo, você não consegue mostrar para a pessoa, naquele momento, qual é o valor do teu trabalho no todo. Verdade, não consegue. Então, é por isso que ficam querendo baratear, né? Então, assim, se o cara não quer pagar nada para você, depois gasta 600 mil reais em automação, sei lá, coisas assim. E aí eu falo assim, que a gente é o que dá o valor na casa, porque o cara compra uma casa por 500 mil, constrói com 1 milhão, e aí, quando está acabando de construir, passa um corretor e fala assim, eu tenho um comprador para sua casa por 3 milhões. E ele vai ganhar 6% em cima disso. E por que ele arrumou um comprador tão fácil? Porque a casa está bonita. E foi boa. E a gente ganhou o quê? No máximo 2% em cima do valor da obra. Né? Aqui, por aí, por aí. Como é que a gente vende isso para a pessoa? Como é que a gente negocia isso para a pessoa? O valor final do projeto arquitetônico. Você meio que na pergunta já deu a resposta. Você sabe que assim, eu estava com um aluno, advogado com outro problema, que os clientes também querem baratear o serviço dele.
advogado, querem baratear porque foram no outro, aí já viram e tal, não sei o quê, papapá, papá. Ou então não querem a solução jurídica que tem para o caso. Tá? Aí o que eu falei para ele? Cara, você vai usar uma técnica chamada problema, agitação, solução. PASS. A gente vai falar, eu vou antecipar, mas é uma técnica de persuasão. Primeiro, se a pessoa constrói a casa errado, ou quer baratear no custo, é um barato que vai sair caro. Porque a casa pode estar bonita, mas não quer dizer que ela vai estar funcional. E também aparecendo um cara da 3 milhões, isso pode ser uma vez perdida na vida. Tem que dar muita sorte para isso também. Porque pode aparecer um cara esperto que dê menos. Tudo depende do mercado. Aquele momento, às vezes a gente está falando da pessoa fazer uma casa que há 2, 3 anos ela está pronta e o mercado está totalmente comprador. E aí ele consegue isso. Mas isso não é, eu não diria que isso é uma regra. Eu diria que isso aí é uma exceção. Né? Isso é uma exceção. Pode acontecer? Pode. Pode. Mas eu não diria que seria... Aqui em São José acontece muito. Acontece? São José é o quê? Dos Campos? São José dos Campos. Ah, também estamos falando de um lugar de rico. Aí, na beleza isso. Quero ver isso acontecer no Brasil inteiro. Mas tá, vamos para o lugar de rico então. Qual é a técnica que você tem que usar para defender o teu? Pegue casos de fracasso. Veja o caso onde a pessoa fez e deu errado. Teimou, fez e deu errado. Então, assim, a técnica chama-se problema, agitação, solução. Como é que você emprega ela? Porque a boa parte das pessoas... Tem até um filmezinho que a gente vai ver depois desse slide, depois do intervalo, que ele mostra essa técnica em ação. Mas como é que funciona? Você vai falar do problema, você vai pegar os casos de fracasso. Ó, se fizer isso, vai dar errado isso. Se fizer aquilo, vai dar errado aquilo. Quantas pessoas botam um piso na casa achando que é uma beleza, o piso escurece, o piso racha? Eu conheço vários. Ah, economizou. Porque é o barato que sai caro, né? É o material mais vagabundo. Aí, tá vendo? Tá dando rachadura aqui, o caixonete da porta não encaixa, o negócio vem torto. Quantas e quantas vezes isso não acontece? Às vezes, o contratado, né, para fazer o serviço é porco, faz tudo errado, deixa rabo em tudo quanto é canto. No meu prédio aqui, na minha casa aqui em cima, tá? Prédio novo, tá? O camarada fez uma saída de luz por cima que não se comunica com o outro lado. Tem uma coluna no meio, o que ele fez? Ele deu uma volta com o fio lá por dentro, antes de botar o gesso, não deu caminho para passar. Ou seja, se alguém quiser acessar, algum dia tiver um problema, eu tive que meter aqui na cozinha, tem uns potezinhos de luz com um teto rebaixado, tem uns potezinhos de luz mais largos assim, dá para botar a cabeça para olhar. Quando eu fui olhar, eu falei, rapaz, que lambança que fizeram aqui dentro. Entendeu? Então, isso acontece. Eu vou deixar o Lucas falar sobre isso, mas a pesquisa do doutorado dele é exatamente o que você está falando. O incorporador quer dar o mínimo possível. O cliente quer o máximo possível pelo menor preço. Então, isso não é um, nem dois, nem três, são todos assim, sabe? Querem o máximo pagando o mínimo. E o outro quer dar o mínimo e receber o máximo. Negociação distributiva. Problema. Eu acho também que... O problema, você vai falar do problema. Você vai ver, não um caso de sucesso, mas também casos de fracasso. Ó, se você fizer isso, pode acontecer isso. Se você fizer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Se você fizer aquilo outro, pode acontecer aquilo outro. Você quer ver um exemplo do errado? Tem pessoa que só aprende assim. Aí, quando a pessoa estiver bem, assim, nossa, e então o que eu faço? Bom, o que você faz? Vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é direito, que vai... E em vez de você vender por 3 milhões, você vai vender por 5. Se aparecer alguém aqui querendo te oferecer 3 milhões, tu diz, não quero porque eu fiz o negócio bem feito. E é verdade, porque quando o outro vai ver, dependendo do comprador, é extremamente exigente. Esses imóveis de 3 milhões assim,
Comprador não é bobo, quem chega a ter dinheiro, assim como não é que não caiu do céu. Eu falei valores aleatórios, né? Na verdade, Não, os sei. valores aqui são bem maiores. Pois é. Então, com mais valor em jogo, mais atento, mais esperto em cima ainda. Lógico, a gente é profissional trabalhando. Mas, pelo menos, uma coisa é certa, você fez a tua parte. Se amanhã ou depois, porque também tem isso, tá? O cara não ouve você, vai lá dar ruim. Quando der ruim, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ver Vai quem me foi que pagar o falou dobro. vai te pagar o dobro e vai ver quem foi que falou a verdade para ele. Aí você vai fora. É bem por aí. Mas você fez a tua parte, porque você alertou. Eu vou dar um exemplo que eu vivi isso quando tinha copiadoras. Tem uma peça na copiadora que os técnicos, para ela não dar curto, né, preferem, em vez de trocá-la, meter cola de silicone. Sabe aquelas colas de parede de silicone? O cara enche uma parte do equipamento com aquilo ali. Só que, em vez de ter que trocar 2 fiozinhos fininhos, ele tem que trocar a peça inteira, que é 500 vezes mais caro do que o fio. O fio dá trabalho trocar, mas é muito barato. E a peça inteira, o conjunto inteiro, é enorme. Percebe? Eu chegava no cliente, abria a máquina e disse assim, olha só o que fizeram aqui, meteram cola assim, assim, assado, não é isso que se faz. Mas esse é uma gambiarra que está aí colocada no mercado. Qual é a consequência? A consequência é que você, ao invés de agora me pagar R$2, você vai me pagar R$500 quando eu chegar a peça. Tem mais o serviço. Né? Então, isso é importante. Né? Eu conquistei muito cliente assim, abrindo o jogo, falando o que é certo, falando o que é. Agora, é claro, tem cliente que, olha, eu vou te falar, mas você já, com certeza você sabe disso, só repetir. Tem cliente que não vale a pena. Não vale. Tem cliente que não vale, porque esses caras, eles sugam a nossa alma, pedem demais, dão de menos, não te ajudam a conseguir outros clientes. Sim. Sabe? Tem gente aí que não vale. Né? Então, quando você está discutindo com o teu cliente, tudo que você falar com ele, preço, prazo, ajuste, benfeitorias, é o piso, é a esquadria, é o não sei o quê, é a iluminação, aí esse aqui tem piscina, esse aqui não tem, esse aqui tem salão de festa, esse aqui tem salão de jogos, esse aqui tem academia, papapá, papapá. Isso na negociação chamam-se opções. Tá? Agora, se não tiver acordo, por exemplo, nesse exemplo mesmo que você deu, o camarada chega aí, não faz negócio contigo, aí vai fazer negócio com o vizinho lá. Isso a gente chama de alternativa. E em negociações, essas 2 palavras em português são praticamente usadas como se elas fossem sinônimos. Mas em negociação, atenção, negociação, alternativas têm um significado oposto de opções. Alternativa é tudo que está fora da negociação. Acabou a negociação, vou procurar concorrência? Alternativa. Opções estão dentro da negociação. É prazo, é desconto, é carência, são tempo de negociação. Tudo que você inserir na negociação chama-se opções, que são fontes de criação de valor. Tá? No exercício, vocês vão fazer um exercício diferente, né, daquilo que vocês estão habituados, mas de propósito, né, tem um propósito nisso, que é vocês negociarem a contratação de uma cantora sertaneja com show de virada de final de ano numa prefeitura de interior, certo? E aí vocês vão utilizar a técnica que envolve as opções alternativas. Tá? Quando voltarmos no intervalo, eu vou dizer como. Agora, vamos supor que você tenha... Me diz 2 concorrentes teus aí, Marili. Nome de concorrente? De arquitetos aqui? Tem a OTA e a Resk. Pronto. Eu tenho a Marili, a OTA e a Resk. São 3 alternativas, que se eu fechar negócio com uma, eu não fecho com outra. Certo?
Então, Marília, você é o que chama-se de BATNA em inglês. Melhor alternativa em caso de não acordo. É a melhor das alternativas. Porque no mapeamento, no planejamento, eu tenho que ter meu plano B. Sim. Se der errado, o que eu faço? Para quem que eu vou correr? Percebe? Agora, também tem isso. Se você está no mercado, como acontece, por exemplo, com um advogado em Brasília, tem tanto advogado em Brasília que os honorários estão caindo, tá? E quanto mais vai sendo colocado no mercado, mais o honorário cai. Isso é lei de oferta e procura. Tá? A gente sabe, por exemplo, aqui no Rio, nós tivemos 2 booms imobiliários, somente nas áreas de construção do Parque Olímpico, Maracanã, 2010 até 2014, tá? Mas Maracanã foi mais para resolver problemas estruturais. Aquilo ali virava um rio. Passa um rio ali por baixo, que é o Rio Maracanã, e a Praça da Bandeira ficava debaixo d'água. Eu estudava no Cefet, ficava 2 metros de altura ali, de água. Então, fizeram uma obra faraônica ali e resolveram esse problema de inundação. Outro foi o Pan-Americano 2007. Aí, aqui para a Barra, começou a ter um boom, mas o boom maior mesmo foi com as Olimpíadas em 2016. Aonde eu estou, eu vim para cá em 2008, pós Jogos Olímpicos. Em 2012, quando foi anunciado o Brasil como sede das Olimpíadas 2016, na minha rua aqui, subiram 9 prédios em 2 anos. Entendeu? Imagina com a média de 5 unidades por andar, 12 andares, então 60 unidades vezes 9. Imagina com 5 pessoas em média por cada apartamento. Imagina como é que isso não está hoje. Porque hoje já subiram 20. Aí hoje nem tem mais tanto lugar assim, porque você precisa também de infraestrutura, né? Quem veio para cá veio apostando. Mas uma área nobre aqui no Rio de Janeiro, veio apostando. Veio um supermarket gigante. Depois veio um mundial, maior ainda, o nosso, um hipermercado. Aí agora tem Swift, tem várias farmácias, tem comércio, tem tudo. Aí pronto. Aí o preço vai lá em cima. Então, nesses momentos em que o mercado está favorável, nossa, você nada de braçada. Na época da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, o valor do aluguel, nossa, despencou. Tinha gente devolvendo, porque afetou todo mundo. Ou você negociava o preço para baixo ou não. Pós-pandemia, voltou a subir tudo de novo, está lá em cima. Um sala 2 quartos aqui no Rio, você não aluga por menos de R$3.000. Zona Sul, assim, que é zona... Nem fala o Copacabana e Ipanema, que é o metro quadrado mais caro do mundo. Mas aqui pela Zona Sul, lá pela Zona Sul, que eu estou na Barra, mas lá pela Zona Sul é R$3.500 um sala 2 quartos. Entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer depende da quantidade de gente que tem no mercado, do mercado em si, certo? Mas eu digo que o mercado sempre dá chance para a gente. A gente sempre tem que aproveitar a oportunidade que aparece para a gente. É bem isso. Mas quando eu tenho alternativa, o mercado que não me dá alternativa nenhuma, imagina se só tivesse você no mercado. Mas, beleza. Nadava de braçada, todo mundo tinha que fazer o que você queria, beleza, maravilha. Mas é isso, quanto maior a concorrência, né? Maior a oferta de serviço, menor o preço. E aí dá mais oportunidade para o cliente brigar. Então, entre as 3 alternativas, quando eu escolher a que for melhor para mim, e no mapeamento eu sempre vou fazer isso, eu vejo que é melhor, eu vejo que é pior. Chama-se BATNA em inglês. Best Alternative to Negotiated Agreement, ou melhor alternativa em caso de não acordo. Certo? Muito bem, pessoal, vamos para o nosso intervalinho, porque depois eu vou passar esse filme, vou preparar vocês para o exercício. Beleza? Então, ó, são 8h20, 8h25 e 15, 8h40. Estamos de volta. Beleza? Até já.
Então, ó, nós vamos iniciar a tarefa agora, né? E essa tarefa, eu já criei aqui as salas. Só para dar uma recapitulada. Primeira coisa que você vai fazer, você lê o teu papel. Depois, a negociação vai ser face-to-face, né? Dentro do breakout room que a gente criou aqui agora. Aí você, antes de negociar, você vai me mandar as 5 opções, alternativa, zona de possível acordo e o interesse que você acha que seja de cada lado. Tá? A zona de possível acordo, você vai ler o caso e elas são diferentes, lógico. Então, você vai ler o caso e vai dizer o que você acha que é importante. Vai mandar para mim. Eu vou dar feedback. E só aí, depois do feedback, que tu inicia a negociação. Vale para todo mundo. Tá bom? Beleza. Então, vou abrir as salas. Você vai encontrar no grupo as instruções e o papel seu, cada lado. Beleza? Então, boa tarefa a todos. Qualquer dúvida, eu estarei aqui. Bom, pessoal, vamos retornando aqui, né? Estou esperando o pessoal chegar na negociação. Deu um tempinho a mais. Júlia e Juliane foram os primeiros a acabar. A negociação mais rápida. Tem gente que ainda não acabou. Professora, até fiquei pensando, será que fui... Não, a negociação de vocês... Olha, assim, as 3 negociações superaram a média nacional. Seja em valor fechado, seja em opções criadas. Então, assim, essa técnica de negociação é porque tem um aí que deve estar negociando até agora aí. Tem um que o pau quebrou aí que, nossa, que não sai acordo, Deus me livre. Ele já estava aqui 10 minutos de acréscimo, aí depois mais 10 minutos, não, agora está no VAR, já acabou o VAR, já chega. Os acréscimos do VAR vão embora, porque... Eu vendi uns 5 shows nesse tempo aí. Mas olha só, ó, eu falei Réveillon de 5 anos. Eu falei para todos, teve resultado. Então, assim, até agora, ó, deixa eu mostrar. Bom, primeiro deixa eu contar o segredo, depois eu mostro como Professor, vocês saíram bem. só interromper. Precisa mandar alguma mensagem, alguma coisa da negociação que foi feita? Agora me fala o que vocês fecharam aí, o valor inicial, final. O inicial, estou vendo aqui, 96 mil. Ui, só pode ter sido o agente que fez isso, né? E o final... Foi 23. Quanto tempo de negociação? Foi até agora, desde o... Não, quer dizer... É que eu não vi, a gente não marcou o horário que a gente começou. Quem que é o outro briguento? É o Ricardo. Vou botar aqui, sei lá, uns 30 minutos. Sei lá. Não é que a gente ficou muito tempo planejando, viu? Deixa eu ver aqui. É verdade. Olha só, o tempo de planejamento, bom, eu não sei. Na verdade, vocês ficaram, foi em torno de uns 20, vou botar 25 minutos.
né? Não foi muito mais do que isso, não. Mas olha só, aqui teve uma diferença grande. Esses 96 mil A gente, puxaram. ó, a gente começou 21h50 a conversar, mais ou menos, na negociação. 21h50, 22h10, Isso, então mais dá ou menos isso. 20 minutos. 20 minutos, tá bom. Então, a negociação levou em média 14 minutos, tá? A diferença entre abertura e fechamento foi 44%. Mas eu vou chegar, porque essa abertura agora, de 96 mil, realmente fez muita diferença. Deixa eu até tirar elas duas aqui para ver o que seria. Deixa eu ver aqui, ó. Mas acho que o resultado foi bem positivo. Entre o cachê e as outras coisas aqui, a nossa Então, negociação foi boa aqui. se tirasse os 96 mil, que foi a ancoragem mais alta aqui do exercício, a diferença seria entre abertura e fechamento de 15%. Mas antes disso, de eu mostrar o resultado rapidinho, quem era agente aí? Quem era o empresário? Então, vocês sabiam que o gerente ele não tinha tempo para procurar ninguém, ele estava menos de um mês no cargo, ele não queria se indispor com o prefeito e com o secretário que adorava a cantora, né? E ele tinha 45 mil limpinho para gastar. O interesse dele era material, notadamente material, cumprir no prazo, com orçamento, com tudo certinho. Agora, quem era aí o empresário não, quem era aí da prefeitura, quem era o gerente? Pois bem, vocês sabiam que a cantora não estava nem aí para dinheiro? O negócio dela era... o negócio dela era voltar à cena, interesse psicológico, né? Ela aceitava trabalhar até de graça. Mas olha, aí assim, geralmente o pessoal fica danado assim, pô, não é possível, trabalhava de graça e tal, não sei o quê. Mas vocês fecharam em torno de 7 a 10 opções por negociação. Isso é muito mais do que o dobro do que o pessoal fecha. Geralmente o pessoal fecha aí dois acordos, 2 itens fora preço. Vocês fecharam 7 fora preço. E o planejamento padrão dá 5 fora preço. Então, caramba, alta, a negociação foi enriquecida, demorou um pouquinho mais, mas foi absolutamente produtiva e com a média nacional, a média de vocês foi maior que a média nacional. Quer ver? Ó? Olha só, anotei 6.324 negociações. Aqui, ó. O valor maior de abertura até hoje, 800 mil. Foi lá em Maceió, a menina falou assim, virou para outro e falou: você está pensando que está pensando que essa atriz é de Hollywood? Não teve acordo. Não teve acordo. Valor maior fechado até hoje, 500 mil. Falei, mas peraí, você não tinha 45? Professor, que devia uma verba da merenda. Eu falei, rapaz, olha, corrupção ativa, peculiar, estão presos e estão reprovados. Dando risada na sala. Falei, sei. Menor valor de abertura até hoje, 1.000. Aí tu pensa quem foi? A prefeitura, mas não foi o agente, foi lá em Recife. Virou e falou assim, essa véia derrubada aí, 1.000 estou no lucro. Aí eu falei assim, é muito lucro, né? Aí, pior não é isso, foi a pior resposta do gerente, que falou assim, não, eu cantora dessa, top, experiente, eu pago 3. Aí foi a pior negociação de todos os tempos. Mas repara uma coisa, que a diferença entre abertura e fechamento foi 20%. Aqui vocês, foram 14 minutos em média, abertura de 50, fechamento 28, deu 44%, mas eu te falei que se tirasse aqueles 96, dava 15%. Na média, é bem isso mesmo. Só que vocês fecharam a média, lá está 26.910. Vocês com planejamento fecharam 28.250. Em média, eu tive aqui, 30, 32, 28, 23. E também o maior spread aqui foi aqui, né? Abre com 96, Professor, vai fechar 23. é que não é uma coisa aleatória, né? O mercado já tem seus preços, praticam, né? Então é só pesquisar. Eu estava fazendo um serviço numa prefeitura uns 2 anos atrás.
conhecimento com o pessoal da prefeitura, e aí eles estavam na busca de um cantor. E aí eles estavam pesquisando no mercado mesmo, então os cantores que eles levaram lá estavam na faixa de 70 mil, que era o dinheiro que eles tinham para gastar, né? Então eles estavam buscando cantores naquela faixa de 70 mil reais, né? E na época me parece que fecharam com aquele cantor gospel, o Fernandinho, né? Ele foi lá por esse valor. Sim, é verdade, olha. A inexigibilidade de licitação indica, é o artigo 74, inciso 3 da Lei 14.133, que diz o seguinte: é inexigível a licitação na contratação de serviço artístico, excluindo-se mídia, serviço de mídia. O serviço de mídia tem que ter licitação. Serviço de cantor, ator nacional, desde que tenha alcance nacional. É o caso. Então, mas só que, Jeremias, uma vez contratado por um valor, você gera uma ancoragem no mercado, você tem que ficar em cima daquilo ali. Teve um caso do cantor Daniel, em Real, né, casa em Aracaju, no interior de Sergipe, tem um município chamado Lagarto, e ele foi cantar lá. O show que ele vende é R$179 mil. Lá o show foi parar 769 mil. 769. Sabe por quê? Porque veio uma empresa, comprou o show dele, uma empresa chamada Popai Produções, comprou o show dele por 140, revendeu para a empresa do irmão do prefeito, da irmã do prefeito, pela diferença. Isso foi parar, no Ministério Público, né? A própria lei, a lei já é conivente com isso, né? Porque não precisa de licitação. Então, você sendo um agente, você vai lá, eu até pensei nisso, falei, vou abrir uma agência porque conheço um monte de prefeituras e prefeitos por aí, né? Vou ganhar dinheiro. Sim, mas é bem isso mesmo. Então, o problema é que hoje a mídia pega isso e o Ministério Público também. Por quê? Porque ele já tem uma referência no mercado que é um preço. Você não pode praticar muito acima ou muito abaixo daquilo ali, porque é o que a gente chama na lei de manifestamente inexequível. Nem muito barato, nem muito caro. E na lei é mais ou menos 10%. Ô, professor, Diga. No caso da nossa negociação, a estratégia que eu usei aqui, que eu queria que o senhor falasse se foi correto ou não. Eu abri com 96 exatamente num item que não era importante para ela, que era o cachê. Ela não estava se importando com o cachê. Aí eu falei, não, vou jogar esse cachê lá em cima e vou usar ele como moeda de troca para conseguir as outras coisas que são importantes para ela. Sim. Que seria ser a atriz principal, lá, a cantora principal, né? E divulgação. Tanto é que no final a gente conseguiu ainda, além da divulgação do evento, a prefeitura passar mais 6 meses falando da cantora na cidade, com a verba, com a mídia que eles têm contratado lá. Então, ou seja, a cantora vai deixar de usar 6 meses vamos dizer assim, de TV e rádio, que para ela, que quer estar com autoestima lá e lançar o projeto dela para o ano que vem, foi mais ou menos usando como moeda de troca. E no final a gente conseguiu ainda um cachê que, querendo ou não, era o dobro do que ela já tinha antes. Ou seja, ainda ficou, vamos dizer assim, valorizada, não chegou a ser desvalorizado o cachê dela. Mas o foco é exatamente botar aqui um valor mais alto num índice que a gente vai ter muita margem para negociar e conquistar as outras coisas que eu considerei mais importante, né? E no final ainda dei um show de cortesia para o prefeito que gostava dela, um churrasco, um aniversário do prefeito, a cantora vai cantar de graça lá para o prefeito. Esse exercício ele teve a finalidade de estudar essa questão de interesses, mas teve também a aplicação prática da técnica. Você viu como é que confunde a alternativa com a opção? É fácil confundir isso. E eu corrigi direitinho, disse o que podia fazer, por onde você devia começar. Então, assim, das técnicas, nós usamos essas todas em vermelho. Criar uma boa impressão. Primeiro, você precisa ver a carta que a Marili fez de apresentação. Nossa, um chique danado. Evitar a maldição do vencedor. Vocês não foram na primeira oferta, ficaram nela, igual ontem. Fizeram perguntas mais importantes, o que eu quero, aí mapearam, me entregaram, depois o que o outro lado quer, me entregaram os interesses, para depois negociar.
Conhecer tipos de negociação colaborativa ou competitiva, foco no interesse, não em posições, ou seja, vocês viram que cada um quer e acabaram atendendo, passando da média do que o pessoal quer, né? O que é baixo custo e alto significado. Conhecer a Zopa e tiver a alternativa, nós treinamos isso. Transformar a negociação, podia ser só de preço, distributiva, e vocês trabalharam um monte de itens para enriquecer a negociação. Caramba, assim, é para você ver que a técnica funciona. É porque você não viu como é que é, solta. Eu solto num outro tipo de curso e o pessoal só me entrega preço. Quando muito, faz um outro show. No máximo, é o máximo, mas a maioria é preço. E vocês não negociaram camarim, show, mídia, divulgação, outro show, não sei o quê, bababá, duração de show, cortesia, ingresso, cortesia para ela, para levar para o familiar, não sei o quê. Então, é muito bom isso. Agora, só teve um aluno que deu mole. Outro dia que ele negociou a bilheteria. Eu falei, mas o show não é da prefeitura? O show não é grátis? Então, como é que tu tem bilheteria, rapaz? Aí o cara, já sei, vou pedir não sei quantos quilos de produto não perecível, vou vender no mercado. Eu falei, que vergonha, vergonha danada, rapaz. E o outro é advogado, né? E o outro empresário deu mole quando falou isso. O Joel, eu falei, Joel, olha, uma vez por semana sua orelha vai arder, porque você foi pedir bilheteria num show de prefeitura que não tem bilheteria, que é ofertada à população. Ai, meu Deus. Nós vimos a ancoragem inicial e eu falei para vocês, você estabeleceu a Zopa, então você é gerente, começa por baixo, você é agente, começa por cima. Repare que quem começou por cima acabou trazendo a negociação para perto de si. Falaram do problema primeiro, solução depois, é técnica que nós vamos ver na próxima aula. Baixo custo, alto significado, por onde a gente começa, abordagem de ganhos mútuos, falar das opções para depois distribuir o valor e separar pessoas do problema, que é uma coisa que a gente deve fazer sempre. Ataca esse problema, esquece a pessoa de lado. Beleza? Então, pessoal, com isso, nós já avançamos bastante no nosso conteúdo. Na próxima aula, nós vamos trazer mais um outro caso de negociação, né? Caso desafiador, vocês vão planejar de novo, certo? Na quinta-feira, nós temos um convidado aí especial, aí eu vou procurar adiantar a negociação para terminar, ele poder ter tempo para falar. Ou da outra turma, eu consegui trazer um outro convidado. Cara, o pessoal gostou tanto, era para falar 20 minutos, ele falou 1 hora. E o pessoal batendo papo direto com ele, foi muito legal. E a gente da área, então, para não ficar só com a minha perspectiva, ter mais um profissional aqui, acho que vai enriquecer bastante para vocês. Beleza, pessoal? Então, valeu, muito obrigado, boa semana. Assistam os filmes aí, tem muita coisa boa, tem material para vocês lerem, para ir aprofundando e tal, se quiserem, né? E vejo vocês na quarta que vem. Valeu. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigada, Tchau, Murilo. pessoal. Obrigado. Abraço, pessoal.